Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Mais um tema dessa série, Nisto Cremos. 28 ensinos bíblicos dos Adventistas do sétimo dia, todos totalmente fundamentados na Bíblia. E o tema 11 é Crescimento em Cristo. Podemos também dizer santificação, que só vem por meio da comunhão em Jesus. Em Gálatas 2, no verso 20, está escrito: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Com sua morte na cruz, Jesus triunfou sobre as forças do mal. Ele que subjugou os espíritos demoníacos durante seu ministério terrestre, quebrantou o poder deles e garantiu sua condenação final. A vitória de Jesus nos dá a vitória sobre as forças do mal, que ainda buscam controlar-nos, enquanto caminhamos com Cristo em paz, gozo e na segurança de seu amor. Agora, o Espírito Santo mora em nosso interior e nos reveste de poder. Continuamente consagrados a Jesus como nosso Salvador e Senhor, somos libertos do fardo de nossas ações passadas. Esta é a liberdade em Cristo, livres do peso da culpa, porque fomos perdoados, e livre dos poderes do mal que outrora nos controlava. Outrora fazíamos a vontade do maligno, agora fazemos a vontade de Deus. Isto é liberdade em Cristo, e não o que se prega por aí dizendo que você está livre da obrigação de obedecer à lei de Deus. Isso é uma doutrina satânica, isso é uma doutrina diabólica. A lei de Deus é santa, pura e justa, e o Espírito Santo nos reveste de poder para obedecê-la, porque a lei de Deus é o reflexo do caráter divino. Então, não mais vivemos nas trevas, sob o temor dos poderes do mal, da ignorância e insensatez de nossa antiga maneira de viver. Nesta nova liberdade em Jesus, somos chamados a crescer à semelhança de seu caráter, mantendo a comunhão diária com Ele por meio da oração, alimentando-nos de sua palavra, meditando nela e na providência divina, cantando em seu louvor, reunindo-nos para adorá-lo e participando na missão da igreja. Outrora nos acordávamos de manhã e íamos buscar as notícias do mundo, as notícias dos artistas, dos clubes de futebol, seja qual for, qual era a sua antiga vida. Hoje nos acordamos e buscamos a Deus em oração, buscamos fazer um culto, o nosso devocional, cantar louvores a Ele e estudar e meditar na sua palavra, buscando saber qual é a vontade dEle para nós. Ao entregar-nos ao seu amorável serviço por aqueles que nos rodeiam e ao testemunharmos de sua salvação, a presença constante do Senhor em nós, por meio do Espírito, transforma cada momento e cada tarefa em uma experiência espiritual. Você pode comprovar em alguns versos que eu vou citar aqui: Salmo 1, verso 1 e 2, bastante conhecido. Salmo 23, verso 4, Salmo 77, versos 11 e 12, Colossenses, capítulo 1, verso 13 e verso 14, Colossenses 2, versos 6, 14 e 15, Lucas 10, versos 17 ao 20, Efésios 5, versos 19 e 20, Efésios 6, versos 12 ao 18, Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18, Filipenses 3, versos 7 ao 14, Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 ao 18, Mateus 20, versos 25 ao 28, João, capítulo 20, verso 21, Gálatas 5, versos 22 ao 25, talvez o mais famoso, Romanos 8, versos 38 e 39, Primeira carta de João, capítulo 4, verso 4, e Hebreus 10, verso 25, só para citar alguns versos. Então, o cristão é aquele que procura agir corretamente, que procura, acima de tudo, ser reto. Em Atenas, capital da Grécia, vivia há 400 anos antes de Cristo um homem chamado Sócrates. Ele passou a vida ensinando o povo a ser bom. E ele mesmo era honesto e corajoso. Talvez fosse o melhor homem que já viveu na Grécia. Entretanto, às vezes era grosseiro e não dava importância à esposa e aos filhos. Por muito bom que fosse, não poderíamos tomá-lo como nosso modelo. Existe somente um homem suficientemente bom para ser o nosso exemplo.
Esse homem é Jesus. Ser cristão é esforçar-se para ser correto como Cristo é. E agora eu gostaria de compartilhar algumas bem-aventuranças de Mateus 5, Sermão do Monte, dos versos 1 ao 12. Para termos um crescimento em Cristo e conquistarmos a vida eterna, devemos ter algumas características que foi relatadas por Jesus exatamente no Sermão da Montanha. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, na verdade, são pessoas que sentem a necessidade de Deus, por motivo de uma vida complicada, pela circunstância da pobreza, ou qualquer outro motivo, sentem a necessidade de buscar um Salvador. Por isso que deles é o reino dos céus. Geralmente as pessoas que são ricas colocam o dinheiro em primeiro lugar e não sentem a necessidade de Deus. Por isso, dificilmente um rico entra no reino dos céus. Mateus 19, verso 23. Contudo, não é impossível. Então, a dependência de Deus, aqueles que se sentem totalmente dependentes de Deus e reconhecem a Deus em seus caminhos, esse é pobre de espírito, esse é bem-aventurado. Agora, os ricos de espírito, os orgulhosos, esses não são bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram estão em paralelo com os pobres. Eles choram pelos problemas que enfrentam neste mundo cruel, onde a única solução é a esperança em Cristo. Jesus irá consolá-los com as grandes maravilhas da eternidade. João 14, verso 1 ao 3. Segunda característica, portanto, sensibilidade. É sensível aos sofrimentos do mundo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão é uma atitude do coração, da mente e da vida que prepara o caminho para a santificação. À vista de Deus, o espírito afável é de grande estima. Primeira carta de Pedro 3, verso 4. A mansidão aparece repetida muitas vezes no Novo Testamento como uma virtude muito importante do cristão. Galatas 5, verso 23, primeira carta ao Timóteo, capítulo 6, verso 11. Uma pessoa mansa domina perfeitamente seu eu. Devido ao enaltecimento do eu, nossos primeiros pais perderam o reino que lhes tinha sido oferecido. Os mansos herdarão a terra, não os bravos, não os orgulhosos. Terceira característica, portanto, de um cristão é a mansidão. Dependência de Deus, sensibilidade e mansidão. Quarta característica, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O povo judeu dos tempos de Jesus sabia muito bem o que era passar fome e sede, pois o clima da Palestina proporcionava uma situação precária a uma vida normal. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que não se conformam com a justiça deste mundo, estão cansados de presenciar injustiça com as pobres almas desafortunadas, estão cansados de ver a imoralidade sendo exaltada, por exemplo. Eles sentem uma grande necessidade comparada com a fome e a sede de presenciar a justiça e a grande promessa do Pai de amor. E os que fazem essas pessoas vão às ruas para pregar o genuíno Evangelho. Quarta característica, portanto, não se conforma com a justiça do mundo, mas almeja a justiça de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É uma virtude essencial para um seguidor de Cristo. Os misericordiosos, na verdade, são imitadores de Cristo. Quinta característica, portanto, misericórdia, sendo imitadores de Cristo. O cristão, ele é misericordioso, ele é perdoador, ele é tolerante. Ele não se incomoda, não se dói com qualquer coisa, com qualquer ofensa sobre ele. Porque ele é manso e é humilde de coração. Ele sabe que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O nosso Deus é perfeito. Somente veremos ao nosso Deus face a face se estivermos totalmente limpos. A palavra coração neste texto se refere ao nosso intelecto, à consciência. Primeira carta de João 3, verso 20. O homem interior, primeira carta de Pedro 3, verso 4. A pureza de coração, no sentido que lhe deu Cristo, compreende muito mais que a pureza sexual. Inclui todos os rasgos de caráter desejáveis e exclui todos os indesejáveis. Bom dia.
O ser limpo de coração equivale a estar revestido com o manto de justiça de Cristo. Mateus 22, verso 11 e 12. O linho fino do qual estão embelezados os santos. Apocalipse 3, versos 18 e 19. Apocalipse 19, verso 8. Quer dizer a perfeição do caráter. Sexta característica, o cristão tem um bom caráter. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. As pessoas que são pacificadoras transmitem o testemunho do amor de Deus para este mundo tão cheio de guerra e violência. Por isso são chamados de filhos de Deus. Mas também significa que sempre esteve ou está em harmonia com Deus. Não fica metido em política, esculhambando a um, esculhambando a outro. Por exemplo, né? O cristão ele propõe a paz, assim como Paulo fez com Filemon, né? Enviou Onésimo e propôs a paz, e se Onésimo estivesse lhe devendo algo, ele mesmo pagaria. Aleluia. Portanto, o cristão propõe a paz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disser todo o mal contra vós por minha causa. Os cristãos lutaram pelo avanço do nome de Cristo, apesar de todo o sofrimento. Em todas as épocas, começando nos tempos da igreja primitiva até os tempos da liberdade religiosa, os que verdadeiramente amavam a seu Senhor se regozijavam por ter sido considerados dignos de padecer afronta por causa do nome de Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 19 ao 23, capítulo 3, verso 14 e capítulo 4, verso 14. Os seguidores de Cristo têm uma grande missão de levar o Evangelho a todas as nações, mas virão tempos difíceis no futuro e já estamos vivendo, né? Talvez aqui não no Brasil, mas em outros países como China e outros países que não têm essa liberdade religiosa, né? O povo já sofre e era ainda pior, né? Mas vai piorar. Contudo, Jesus nos anima. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, a oitava característica é se manter firme, dar testemunho apesar das consequências. Quero lembrar aqui que estamos fazendo essa série baseado neste livro, 28 vezes eu creio, que é uma análise e comentários de temas doutrinários da igreja. Wesley Lira Medeiros é o autor desse livro. Já foi explicado no primeiro vídeo que eu fiz aqui. Enfim, resumindo, um cristão, para ter um crescimento, deve depender totalmente de Deus. Tem que ter sensibilidade com os problemas do mundo, ser manso, ter fome de justiça e sede de justiça, ser misericordioso, limpo de coração, pacificador e corajoso, compromissado com a missão, sem ter medo das oposições e das consequências. A nação cristã necessita estar firmada nas indicações de Cristo para ter um crescimento. Na verdade, temos que estar totalmente ligados a Ele. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, versos 1 ao 5. Até o próximo tema, como vamos falar da igreja, e que Deus te abençoe. Amém.